alegria é voltar aqui ao canal Classe Professores. Estamos agora com a lição número 5. Você é bem-vindo, você é bem-vinda conosco. É um privilégio estarmos aqui. Hoje nós vamos estudar um pouquinho um tema: fé contra todas as dificuldades. E o que vamos estudar? Nós vamos ver como os ensinos bíblicos são transformadores e eles dão significado à vida. Isso aconteceu com os reformadores, né? Eles criam na Bíblia e isto os motivava a viverem e até morrerem por causa da sua fé, né? Que princípios são esses que nos fazem exercer a fé mesmo em meio à oposição, mesmo em meio às dificuldades desta guerra entre o bem e o mal, nesta guerra do grande conflito? Alguns desses princípios bíblicos, né? O primeiro deles é que a Bíblia é a única fonte da revelação do caráter e do amor de Deus por nós. Claro que é a única fonte, porque na Bíblia está a revelação maior, que é Jesus Cristo, que se encarnou e que veio e morreu por nós, né? Os salmistas, por exemplo, viam a Bíblia como uma fonte de alegria e paz, de orientação. Observe essas palavras do salmista. Ele diz: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Salmos 119, 103 e 104. Aí você vai para a história do cristianismo. Por exemplo, os reformadores, os que antecederam Lutero, Calvino e outros reformadores mais. Você tem aí Wycliffe, né? Eram pessoas apaixonadas pela Bíblia, pelos seus ensinos. Eles tinham a paixão por traduzir a Bíblia para a língua deles, né? Torná-la à disposição do povo, né? Você tem, por exemplo, Wycliffe, que foi julgado, foi condenado, foi sentenciado à morte, né? Um outro, 140 anos depois, também passou pelo mesmo processo, foi queimado cruelmente. Então, a gente entende que, embora a mensagem bíblica nos atinja como indivíduos, a interpretação dela não é de particular interpretação, como diz o apóstolo Pedro lá no 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. E aqui uma história interessante, né? Diz que a rainha Maria da Escócia perguntou a John Knox, né? Em quem eu devo crer, John? Em você, que está falando da Bíblia de uma forma diferente, ou nos meus professores, os meus sacerdotes, que têm uma interpretação diferente da sua da Bíblia? E Knox, sem tosquenejar, respondeu para ela: rainha, crê em Deus, que claramente fala em sua palavra. E essa é uma verdade. Então, esses reformadores, eles tinham esse foco. Eles criam na palavra de Deus, né? Eles criam em João 14, 26, né? Que o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria em seu nome, disse Jesus, vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que ele disse, né? Então a primeira questão, ou o primeiro princípio, é que eles, os reformadores, os cristãos, criam, e os personagens bíblicos também, eles criam na palavra de Deus como única fonte de revelação de Deus para nós. Em segundo lugar, a gente pode dizer que para eles a graça divina era a única fonte de salvação. Como a Bíblia era a única fonte de revelação, a graça divina é a única fonte de salvação. E a obediência à lei de Deus era fruto da fé. Os reformadores também se depararam com um conceito que na época deles era difundido e praticado, que era a salvação pelas obras. Quem não lembra das indulgências, por exemplo? Quem não lembra das orações pelos mortos, que eram cobradas, né? E então eles se depararam com esse confronto: salvação pelas obras ou salvação pela graça por meio da fé. E a gente sabe que a Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça de Deus. A fonte da nossa salvação é a graça de Deus. Efésios 2, 5 a 8 é um texto muito claro. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A vida perfeita de Jesus Cristo é colocada sobre aqueles que o aceitam. A isso chamamos de justificação pela fé.
Eu aceito pela fé e aquilo que é de Jesus passa a ser meu. Ele toma o meu pecado e me dá a sua santidade, a sua justiça, né? Lutero foi um desses que também descobriu, né? E ele usou uma expressão exemplificando o que estamos falando, né? Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Portanto, a gente fica pensando assim, já que tudo é pela graça, então onde entra a obediência aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus? A gente sabe a resposta. O resultado da operação da graça é novidade de vida, é obediência. Não é? O texto bíblico diz, de fato vocês ouviram falar nele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. Não é? E há agora uma nova maneira de viver. Né? Vocês têm que se despir, diz o apóstolo Paulo, do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no vosso modo de pensar, e deve se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 21 a 24. Então, coisas que balizavam a fé desses pioneiros, desses reformadores, desses cristãos que estão na Bíblia, que estão na história. Eles tinham a Bíblia como única fonte de verdade e eles tinham a graça como a única fonte de salvação. E eles entendiam que o resultado da salvação é a obediência na vida do cristão, mas também orientado pelo Espírito Santo. E aí eu termino fazendo uma pergunta para você. Como é que a gente poderia evitar o legalismo e o liberalismo? Porque a coisa funciona assim. Se você crê na salvação pela graça de Jesus, o que é verdadeiro, mas você pode, digamos, descer para uma ladeira perigosa, que é dizer, já que eu sou salvo por Jesus e que eu não preciso fazer nada para me salvar, Jesus já fez tudo lá na cruz, eu também não preciso obedecer, eu posso continuar a minha vida como sempre. Isso aí chamamos de liberalismo, né? Por outro lado, pensando que o cristão deve ser obediente também, a pessoa pode achar que as suas próprias obras vão salvá-la, vão ganhar algum mérito com Deus. E ela esquece que a fonte da salvação é a graça e que as obras são apenas o resultado dessa salvação. Então, como é que a gente pode evitar o legalismo e o liberalismo? E eu diria, estudando bem o que a Bíblia diz sobre essas coisas para fazer a diferenciação entre essas e colocar isso na prática pela graça de Deus e sob a orientação do Espírito Santo. Estude um pouquinho sobre isto, na semana que vem a gente volta por aqui.